Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Aprendendo a Celebrar os Processos. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler os versículos 12 e 13. Está escrito assim: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um dos grandes apóstolos, como ele diz, mesmo sendo tardio, né? Ele não caminhou presencialmente com Jesus, mas ele recebeu toda a instrução, toda a revelação da nova aliança do próprio Cristo Jesus e transmitiu para a igreja. Ele foi o apóstolo para ganhar, né, para a salvação daqueles que não eram judeus, dos gentios. E nós sabemos que ele passou por todo tipo de provação, todo tipo de problema, todo tipo de desafio, todo tipo de perseguição. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou por problemas assim de todo tipo, todo tipo. E aí ele diz assim: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Amados, nós precisamos aprender esse mesmo segredo. E nós vamos aprender quando nós entendermos que a nossa vida, ela é o quê? Ela é processual. E existe uma finalidade nos processos da nossa vida. Ou seja, Deus, ele é tão maravilhoso e tão perfeito, como está escrito lá em Romanos no capítulo 8, só ele consegue o quê? Trabalhar em todas as coisas para o nosso bem. E é isso que Deus faz. Ele trabalha em todos os processos da nossa vida para o nosso bem. O intuito de Deus é sempre esse. E o desejo dele é que nós nos alinhemos com esse modelo de vida, entendendo que a nossa vida é processual, que nós estamos sendo aperfeiçoados, sendo moldados, transformados, amadurecidos todos os dias, de fé em fé. Quando nós entendemos isso, a nossa caminhada fica mais leve. Nós começamos a celebrar cada processo, cada vitória, cada circunstância da nossa vida que vem para tentar nos abalar e de repente nós percebemos que não nos abala mais e nós começamos o que? A celebrar essas coisas. Nós aprendemos, assim como o apóstolo Paulo, a estar contente em toda e qualquer circunstância. E para isso, amados, nós precisamos entender como que funciona a nossa caminhada cristã. Nós podemos resumir a nossa caminhada cristã, os processos da nossa vida, nós podemos resumir, por exemplo, em salvação passada, presente e futura, ou então em justificação, santificação e glorificação. O que significa isso? Quando nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, imediatamente, instantaneamente, nós o que? Somos justificados por Deus. Depositamos a nossa fé, nós somos justificados. E isso acontece no momento em que cremos em Jesus, então nascemos de novo, somos justos diante de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Isso é um acontecimento imediato e instantâneo. Depositamos a fé em Cristo, instantaneamente recebemos a justiça de Deus sobre nós e então o sangue de Jesus nos revestindo, recebemos um espírito regenerado e o Espírito Santo vindo habitar em nós. Isso é imediato. É a justificação, ou seja, é a salvação da nossa alma. Nós vamos caminhando e já recebemos essa salvação. Mas existe o segundo processo que nós podemos chamar de salvação presente, não simplesmente a salvação da alma, mas o processo da santificação.
A Bíblia fala várias e várias vezes, tem na carta aos Coríntios, na carta aos Hebreus, em várias escrituras, que nós precisamos o quê? Permanecer, sabendo que vocês precisam permanecer firmes naquilo que vocês creram no princípio, desde que vocês permaneçam firmes naquilo que vocês creram no início. Ou seja, esse é o maior período da nossa vida como cristãos aqui nessa terra. É o processo da santificação, é o período em que nós nascemos de novo, ou seja, quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, aconteceu a nossa justificação. Ali inclui o nosso novo nascimento, a regeneração. A partir daquele momento, nós já temos um espírito regenerado, o Espírito Santo habita em nós e nós vamos começar a trilhar o caminho da santificação, que é o que? Processual. No final, nós teremos o que? A glorificação, que também é instantâneo e imediato, mas é só ou na ressurreição ou se Jesus voltar e nós estivermos vivos no arrebatamento. Receberemos o que? Um corpo glorificado. Então, tanto a justificação quanto a glorificação é algo que acontece instantâneo, imediato. Depositamos a fé em Cristo Jesus, somos justificados. Na volta de Cristo, ou então na ressurreição, seja no arrebatamento ou na ressurreição, seremos glorificados. É algo instantâneo. Mas a santificação não é algo instantâneo. A santificação é um processo. E dentro desse processo de santificação, existem os pequenos processos que são todas as áreas da nossa vida sendo aperfeiçoada, moldada e santificada pelo Senhor. Dentro desse processo inclui o que? A nossa colaboração de abandonarmos o estilo de vida da velha natureza e assumirmos o estilo de vida da nova natureza, da nova vida em Cristo Jesus. Inclui a nossa renovação da mente, inclui a nossa comunhão com Deus. Para quê? Para recebermos de Deus as verdades do Senhor e assumirmos essas verdades, abandonando o modo de pensar, de ver as coisas, de viver lá da velha natureza caída e corrompida pelo pecado e assumindo o novo modelo de vida, que é o modelo de vida da regeneração, do reino de Deus, o modelo de vida em que o Espírito Santo lidera a nossa vida, nos instruindo, nos corrigindo. Esse é o processo da santificação. E nesse processo, como eu mencionei, nós passamos por vários pequenos processos na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial. Nós vamos aprendendo com Deus. Essa é a santificação. E amados, nós precisamos aprender a celebrar os processos. Sabe, nós precisamos focar em Cristo Jesus e aprender a celebrar as pequenas, vou colocar pequenas, mas na verdade nós sabemos que não são pequenas. As pequenas vitórias que nós temos ao longo do nosso dia a dia, não vou nem colocar ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. Sabe aquela pessoa que que se irritava muito fácil e de repente ela está numa situação que ela sabe que em outro tempo ela perderia o controle e naquele momento ela não perdeu o controle, ela se segurou, ela se manteve mansa, calma, tranquila, não perdeu o controle. Isso é uma vitória em Cristo Jesus. É um pequeno processo que nós estamos vencendo em quem? Em Cristo. Estamos avançando no nosso processo de santificação. Aquela pessoa que tinha problema com algum vício e de repente ela consegue se libertar daquele vício. É uma vitória no seu processo de santificação. Sabe, amados, às vezes a gente começa a olhar para a nossa caminhada e a gente perde um pouco essa alegria daquilo que Deus está realizando em nós, daquilo que Deus está operando em nós, as mudanças, as transformações. Por quê? Porque às vezes a gente perde o propósito da nossa existência, a gente perde um pouquinho o foco da nossa vida.
Muitas vezes nós começamos a nos moldar ao mundo e nós começamos a achar que o nosso foco é cumprir muitas metas. Ah, eu tenho 1 milhão de metas na minha vida financeira, na minha vida profissional, na vida ministerial, eu tenho que fazer muita coisa. Sabe, a gente começa a confundir os processos da nossa vida com tarefas e afazeres. E daí a gente acha que se a gente se encher de tarefas e afazeres, na igreja, isso e aquilo. Ah, esse que é o processo de santificação. Amados, não estou falando que nós não vamos trabalhar no reino de Deus e em prol do reino de Deus, pelo contrário. Quanto mais nós participamos desse processo de santificação e mais somos moldados por Deus, mais e mais nós queremos nos dispor nas mãos de Deus para viver para a glória dele, fazendo aquilo que ele deseja que nós façamos. Agora, quando nós não temos o entendimento bem alinhado com o entendimento da palavra, nós começamos a fazer muitas coisas, mas dentro de nós estamos exaustos, cansados, talvez murmurando, reclamando, ficando com raiva. Isso é santificação? Com certeza não. E nós precisamos entender que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. O nosso alvo é permitirmos que a vida de Cristo seja revelada e manifestada em nós e através de nós. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar os processos da nossa vida e começa a celebrar. E aí nós começamos a nos alegrar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem moldado o meu temperamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem moldado a minha vida como uma administradora financeira, né? Porque todos nós lidamos de uma forma ou de outra com dinheiro. Seja o nosso salário que nós recebemos, precisamos administrar bem, seja quem vive ministerialmente recebe ofertas, seja as ofertas que recebe, precisa o quê? Administrar de uma forma que seja suficiente para o seu sustento e suficiente para quê? Para o bem do reino de Deus, né? Quantas e quantas pessoas vivendo financeiramente completamente, a vida financeira está completamente desregrada, amados. E muitas vezes é porque nós estamos tão imersos nesse estilo de vida assim, de fazer, que a gente não consegue perceber qual de fato é o processo que nós estamos enquanto estamos aqui nesse mundo como cristãos. Amados, o intuito de Deus é que nós nos tornemos participantes da sua santidade, ou seja, compreendamos esse processo da santificação, para que a vida dele possa ser revelada através de nós e nós de fato sejamos os seus representantes aqui na terra, para que nós sejamos luz do mundo. E para que isso aconteça, talvez eu e você nós precisamos dar um passo para trás, analisar bem a nossa vida e dizer, ei, mas pera lá, será que eu estou entendendo qual que é o processo que Deus tem para mim nessa caminhada aqui? E é o processo do que? Da santificação, amados. Sabe aquele colega de trabalho difícil que você tem? Talvez você precise começar a agradecer pela vida dele, porque Deus está usando ele para afiar você, para moldar você. Sabe a família difícil que talvez você diga assim, Senhor do céu, que família é essa? Deus talvez esteja usando cada um deles para moldar, santificar e aperfeiçoar você. Sabe a vida financeira que às vezes dá uma travada e você passa por dificuldades e você não consegue entender o que está acontecendo? Pois Deus está querendo usar essa circunstância para santificar, moldar e transformar você. E amados, quando a gente consegue se dar conta disso e perceber isso, a gente começa a celebrar os processos. A gente começa, obrigada, Senhor, pelo exato momento da minha vida. Obrigada por onde eu estou, obrigada pelo que eu estou vivendo. Eu sei que isso é necessário para o meu aperfeiçoamento. E aí nós começamos, assim como o apóstolo Paulo, a aprender o segredo de viver contente em
toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque a gente sabe que em Cristo nós podemos passar por qualquer coisa, porque Cristo nos fortalece, nos capacita. Por quê? Porque o intuito é que de fato sejamos transformados, moldados, santificados, nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Amados, lá em Hebreus, no capítulo 12, se você ler falando sobre a disciplina de Deus, que Deus nos disciplina, quando você começa a ler ali, fala que nós devemos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha em nossa caminhada, devemos abandonar todo o pecado que vem tenazmente tentando nos envolver, devemos nos sujeitar à disciplina de Deus. Daí quando você chega lá no versículo 10 de Hebreus capítulo 12, fala que toda essa disciplina de Deus é para que eu e você, nós nos tornemos participantes da sua santidade. Amados, o desejo de Deus é que eu e você participemos da santidade dele. Ou seja, que eu e você sejamos o reflexo de Cristo aqui nesse mundo. Que eu e você sejamos aqueles que manifestam e revelam a vida de Deus aqui nesse mundo. E para isso nós sabemos que precisamos ser moldados, precisamos ser transformados. A nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com as coisas. E quantos cristãos eles não entendem isso, e eles passam a caminhada fazendo 1 milhão de propósitos e objetivos, eu tenho plano disso, eu tenho plano daquilo, e muitas vezes se frustrando e se chateando. Quantos irmãos queridos que têm levado uma vida pesada, porque tentam, eu quero isso, eu preciso disso, eu vou correr atrás daquilo, e se frustram, se frustram, se frustram, se decepcionam. Por quê? Porque não compreendem que o propósito principal de Deus é que eles sejam santificados. É o processo da santificação. Não é simplesmente, Deus tem para mim um ministério gigante, né? Eu vejo quantos líderes muitas vezes se corrompem por causa desse objetivo que muitas vezes está corrompido. Não, Deus tem para mim algo grande. Glória a Deus, porque Deus tem projetos grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande. O que Deus tem é sempre grandioso, é sempre maravilhoso, seja através de uma dona de casa, de uma mãe de família, de um pregador, de um pastor, de uma pregadora da palavra, não importa. A tarefa que Deus tem para alguém realizar, seja ela pequena aos olhos humanos, porque é só aos olhos humanos que ela é pequena, ou grande aos olhos humanos, sempre que é estabelecido por Deus é grande, é poderoso, é glorioso. E aí muitas pessoas se corrompem, Deus tem algo grande para mim. O maior que Deus tem, o melhor que Deus tem, é que eu e você nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E para isso nós precisamos entender esse processo de santificação e precisamos aprender a celebrar os processos, os pequenos processos que nós vamos vivendo. Amados, para nós chegarmos onde Deus tem para nós, o que Deus tem para nós? Como no geral, vamos dizer assim, né? Para cada filho seu, a glorificação, amados. O que Deus tem para nós é a glorificação. Ansiamos pelo momento em que receberemos o nosso corpo glorificado. Até lá, nós estamos caminhando no processo da santificação. Dentro desse processo, existem vários processos que nós estamos vivendo. Processo familiar, processo ministerial, processo no temperamento, vários processos na vida financeira, vários processos que nós estamos vivendo e estamos aprendendo na vida profissional. E precisamos o quê? Aprender a celebrar essas coisas, aprender a discernir o momento em que nós estamos vivendo, aprender a discernir as vitórias que já temos em Cristo Jesus. Sabe, quando eu olho para trás e eu penso assim, puxa, eu nasci de novo há quanto tempo? Vamos pensar aqui. Já tem quase 18 anos que eu nasci de novo. Quanta coisa, amados. Quanta coisa Deus fez nesse período. Quantos altos e baixos eu já vivi. Quantas vezes tropecei, quantas vezes caí,
mas o Senhor ia lá com a sua graça, me levantava. E aí eu olho hoje, eu penso quantas coisas eu já venci por estar em Cristo Jesus. Quando eu olho para trás e eu analiso, eu começo a meditar nisso e a ver todas essas coisas, amados, eu me emociono, porque eu fico, Deus, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor não tem pressa. Nós temos pressa. Nós somos muito imediatistas, o Senhor não. O Senhor vai de pouco a pouco e vai fazendo e trabalhando e moldando. E às vezes permite algumas coisas que são necessárias nós enfrentarmos para que nós possamos ver o agir de Deus. Não porque Deus precisa disso, mas nós precisamos. Ah, amados, e aí nós começamos a olhar isso, a ver isso, e começamos a ter a mesma atitude do apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, ou seja, aprendi o segredo de celebrar os processos. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco. Não importa se eu estou passando por um momento de bonança ou de tempestade. Não importa. Eu já aprendi que em Cristo Jesus eu posso passar por todas as coisas. Tudo posso nele, só ele me fortalece. Isso faz parte do grande propósito dele para mim, que é me tornar cada dia mais parecida com ele, ou seja, é o processo da santificação até a glorificação. Viveremos isso e passaremos todos os dias por processos, sendo moldados, transformados e aperfeiçoados por Deus. Que eu e você entendamos isso e comecemos a olhar para a nossa vida com outros olhos, a olhar para as circunstâncias, para as coisas que acontecem, para os nossos processos com o olhar de Deus, celebrando tudo isso, sabendo que é Deus quem está agindo e trabalhando em cada coisa em nosso favor, para o nosso bem, transformando tudo para o nosso bem. Ah, amados, a caminhada fica muito mais leve e muito mais prazerosa, muito mais satisfatória. É muito satisfatório a gente olhar para a nossa trajetória e perceber as vitórias, os avanços em Cristo Jesus. É pela graça do Senhor, é pela força do Senhor, é a conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar pelo que for. Se eu estiver em Cristo, eu posso. Por quê? Porque eu sei que eu estou no processo da santificação. Eu sei que eu estou nele, caminhando para o alvo, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses mesmo, mas no capítulo 3. Eu não acho que eu já seja perfeito, ele fala isso. Eu não penso que eu já tenha alcançado a perfeição, jamais. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, eu não vou ficar prisioneiro das coisas que ficaram para trás, sejam elas boas ou ruins. Eu não vou permitir que essas coisas me retenham, me deixem prisioneiros disso, não. Mas eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ah, amados, essa é a vida que Deus tem para nós. Que eu e você aprendamos hoje a celebrar os processos e a viver contente em toda e qualquer circunstância, sabendo que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Talvez é nós que precisamos mudar um pouquinho a forma que nós estamos vendo a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas circunstâncias. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento, pelo teu ensino. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, Pai, a de fato celebrar os processos em nossa vida, a nos alegrar, a estarmos contentes em toda e qualquer circunstância, sabendo que se estamos em Ti, então podemos todas as coisas, podemos enfrentar o que for. Cristo Jesus nos fortalece, nos ajuda, nos capacita. Ah, Pai, nos ajuda mesmo a viver assim. Nós queremos que todos os dias da nossa vida sejam para a sua glória. Queremos entender esse processo de santificação. Queremos entender que o desejo do Senhor é que cada dia, de fé em fé, de glória em glória, nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus e sejamos de fato os seus representantes aqui nessa terra, manifestando, revelando a sua vida, sendo luz aqui nesse mundo. Nos ajuda a viver assim, Pai. Em nome de Jesus.
aqueles meus irmãos que talvez eles estejam tão atarefados, têm tantas coisas fazendo na igreja em prol do reino, mas o seu coração está aflito, desanimado, talvez murmurando, reclamando. Pai, eu oro mesmo para que os olhos dos seus corações e do seu entendimento sejam iluminados. Pai, aqueles que acham que tem uma família difícil demais e só reclamam dos seus familiares, Pai, eu oro para que os olhos dos seus corações sejam iluminados e eles possam perceber, Pai, que o Senhor mesmo está usando cada uma dessas circunstâncias para moldá-los, para transformá-los e que eles possam se sujeitar a esse processo de santificação, de transformação e possam celebrar por isso. Porque, como está escrito em Hebreus, se o Senhor nos corrige é porque somos seus filhos e é porque o desejo do Senhor é que nos tornemos participantes da sua santidade. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Capacita-os, fortalece-os, ajuda-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.